Fala comigo, companheiro, como é que você tá aí? Tudo beleza hoje? Tudo certo? Tudo em paz? Olha só, hoje eu quero mostrar para você duas ferramentas, tá? Primeiro, o Mini D, depois um gerador de ozônio. Essas duas ferramentas são importantíssimas. Uma passa para nós o raio-x da máquina internamente, a outra trata a máquina por fora. Então, se você não é inscrito no canal, corre aí, se inscreve agora, deixa teu like. Não esquece de ativar o sininho de todas as notificações. Faz um comentário pra gente no vídeo aí se você tá gostando do conteúdo e bora comigo, vamos pro vídeo. Então vamos lá, galerinha. Vamos lá. Quando nós falamos de componentes evaporadores, esse evaporador tá aqui dentro, ó. E eu deixei propositadamente essa poeira aqui em cima, vocês conseguem ver daí, né? Bem nítido. Então veja, toda vez que eu aciono esse ventilador empurra para cima do meu evaporador. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, consigo mostrar ele para vocês aqui lá dentro, ó. Olha lá. Por esse lado ele tá limpinho, bonitinho. Só que do lado de lá, onde a ventilação entra na peça, essa poeira que está acumulada aqui em cima também vai se acumulando aqui na parede do meu evaporador. É o caso dessa peça. Essa é uma peça que não foi cortada, tá inteira. Então esse lado de cá é o lado onde o fluxo de ar entra e sai do outro lado, sai desse lado. Se você notar, você vai ver que tem uma diferença de coloração, olha só. Tem uma poeirinha nesse lado da peça e nesse outro lado de cá, a peça está totalmente limpa. Inclusive aqui era onde estava instalado o sensor de temperatura desse evaporador, que neste caso é um termostato mecânico rotativo, tá? Então sempre que você aciona o ar-condicionado, se o seu equipamento não tem um filtro de partículas, obrigatoriamente a sujeira impregna aqui na parede do evaporador. Isso vai formando uma crosta. Essa crosta, posteriormente, isso aqui já é um evaporador aberto, tá? Posteriormente começa a bloquear as aletas do componente, impede que o volume de ar deslocado passe livremente, ou seja, se torna um bloqueio aqui, tá? Só que essa peça, que está inteira nesse caso, você está vendo a sujeira aqui muito pequenininha, que esse carro tem filtro de cabine. Esta caixa evaporadora já não tem filtro de cabine. Então ela está terrivelmente suja. Legal. Como é que eu vou limpar isso aqui, galera? Nessas condições que essa peça está, por ter o filtro de cabine, eu não preciso obrigatoriamente lavar ela aqui, desmontar, tirar do carro e etc. Ela tem uma sujeira impregnada, mas tem muito pouca matéria orgânica aqui. Então eu consigo aplicar uma higienização feita por ozônio. E o que vem a ser o ozônio? O ozônio é o gás O3, ou seja, a junção de 3 moléculas de oxigênio. O que essa máquina vai fazer? Aqui dentro existe como se fosse um transformador, tá? É um gerador, que trabalha com uma descarga elétrica de altíssima voltagem. E quando o ar passa por essa descarga, as moléculas de oxigênio separam-se e ligam-se posteriormente uma nas outras. Juntando 3 moléculas de oxigênio, você tem uma molécula de O3, que é o ozônio. O ozônio, por si só, é extremamente oxidante, então ele vai atacar organismos vivos, que no caso aqui pode ser matéria orgânica, como fungo, ácaro, bactéria e colônias diversas de micro-organismos que provocam doenças, né? Então esse ozônio gerado por essa máquina vai entrar em contato com a parede das peças, o carpete do carro, o painel, bocais e etc. E com sua ação oxidante ele ataca esses organismos vivos e elimina eles. Faz com que eles não tenham mais eficiência, ou seja, zera com esses organismos vivos. Nessas condições, um tratamento com ozônio é perfeito. Se você tiver um evaporador já nessas condições, é necessário ser feita uma limpeza mecânica. O que é uma limpeza mecânica? Ter acesso à peça para que você possa lavá-la, retirar as crostas que ficam impregnadas na parede do evaporador. Evidentemente que o ideal é o uso de um filtro de partículas, mas essa caixinha, por ser uma caixinha universal, não vem com um filtro de partículas, ela vem com uma tela aqui na parte posterior, traseira dela. Essa tela, na realidade, não tem função nenhuma. Ela não consegue segurar a sujeira mais fina. Então, o gerador de ozônio, por sua vez, trata a máquina por fora.
por fora da máquina. E tem um resultado bem legal. Só que essa peça também tem a parte interna, onde corre aqui dentro fluido refrigerante juntamente com óleo. É aí que entra essa outra ferramenta. Isso é um Mini D, é um analisador de fluidos refrigerantes. Este aqui especificamente analisa apenas o R134A, só o R134A. Existem ferramentas dessa que analisam todas as famílias de fluido refrigerante, inclusive imprimem como que esse fluido está lá dentro, a sua pureza, se tem contaminante, que tipo de contaminante que está lá, se tem umidade, qual percentual de umidade, etc, etc, etc. Esse aparelho é mais simples. Ele lê apenas o R134A e aqui ele me dá, se está perfeito, faz a análise, me dá aqui, ó, contaminação e me dá excesso de ar ou umidade. Então, se o fluido refrigerante tiver com 95% de pureza, ele vai me acender todas as luzes verdinhas. Se você procurar no nosso canal, você vai ver eu utilizando o Mini D em diversos carros, postado em outros vídeos. Se acaso ele estiver abaixo de 95% de pureza, com um grau excessivo de contaminantes, ele vai piscar as luzes vermelhas. E isso não é nada bom. Isso significa que eu não posso, em hipótese alguma, manter esse fluido refrigerante dentro da minha máquina. E o detalhe principal, eu preciso tratar a minha máquina, eu preciso retirar esses contaminantes lá de dentro, que podem estar no óleo, podem estar em forma de umidade, podem estar em um filtro secador saturado e diversas outras situações que mesmo que eu execute um trabalho apenas de jogar fora esse fluido ou recolher, para descarte, obviamente, e aplicar uma nova carga com um processo de vácuo bem feito, pode acontecer desse processo de vácuo não eliminar os contaminantes que estão lá dentro. Então vamos lá, o Mini D são os óleos que nós temos dentro da máquina, as condições da máquina internamente. O gerador de ozônio trata externamente a máquina, eliminando micro-organismos vivos. São duas ferramentas distintas. Fora da máquina, cuidamos com essa. Dentro da máquina, entendemos essa. Vou dar um exemplo para vocês. Sabe aqueles carros que você olha no seu conjunto manifold, a pressão está dentro da equivalência de trabalho dela, porém o carro não tem rendimento, você não consegue baixar a temperatura nesse carro? Pode acontecer do fluido refrigerante que está dentro da máquina estar tão contaminado que não consegue transferir essa carga térmica para o condensador. E aí essa máquina trabalha sem eficiência. Automaticamente, não é só a transferência de calor que é prejudicada. Nós temos um aquecimento de trabalho de compressor, ele vai trabalhar muito quente acima do que é normal. Temos uma elevação na pressão da linha de descarga, isso não é nada bom. Ou seja, você desequilibra totalmente a máquina. Este aparelho analisador de fluidos, ele te dá essa visão de dentro da máquina e te indica qual é o procedimento correto. Fora que, galera, vamos ser muito sinceros, são duas ferramentas que são precisas. Para gerar ozônio, você tem que ter a quantidade ideal de ozônio sendo gerada dentro de um veículo para que não haja excesso desse gás e nem uma falta de ozônio que não consiga executar o trabalho dele, que é ser oxidante e eliminar micro-organismos vivos. E o Mini D, ele te dá a leitura do fluido refrigerante para saber se ele está com contaminante e em que estado de contaminação você tem essa máquina. Então são ferramentas extremamente precisas. Aqui nós temos que ter o controle 100% da geração, os picos de geração de ozônio, o controle da própria máquina e principalmente o tempo. Tempo de geração de ozônio, tá? E aqui nós temos a precisão da pureza, do índice de pureza, o índice de contaminação, o percentual desse fluido refrigerante, para que a gente possa tomar a decisão de fazer uma limpeza interna nessa máquina, trocar esse óleo e aplicar um fluido refrigerante sem contaminantes. Outro detalhe, nessa loucura que estava algum tempo atrás, fluidos refrigerantes com o preço lá em cima, a galera começou a utilizar alguns subterfúgios. Não estou falando que isso acontece, mas já aconteceu no passado e nada impede de acontecer ainda. Mistura de fluidos refrigerantes, mistura entre o R134A e outros fluidos devido ao preço, ou fluidos refrigerantes que são
contaminado já no próprio processo de invase, e isso prejudica o trabalho da máquina. Via de regra, há necessidade de você ter essas duas ferramentas? Não. Essa é uma ferramenta de diagnóstico. Essa é uma ferramenta que propicia saúde para o seu cliente em um equipamento limpo e bem tratado. A opção é de cada um. Mas eu queria trazer para vocês essas duas ferramentas porque hoje eu tive um caso onde eu usei aqui o Mini D e me deu um susto, né? Vamos falar assim, me deu um susto enorme a hora que eu entrei com o Mini D no carro do meu cliente. E depois de ter feito uma limpeza, retirei todo o óleo, fiz um processo de vácuo legal e apliquei um óleo de boa qualidade, a máquina do cliente mudou 100%. E não tive que trocar componentes, a não ser o filtro secador, que já estava muito saturado. E não tem sentido você tratar a máquina por dentro e deixar aqui um dessecante velho, um filtro velho, que é o que tem dentro dele, tá? É um dessecante e o filtro propriamente dito. O valor da peça é baixo, então troquei, né, para o meu cliente, e a limpeza que eu fiz, eliminei o óleo velho, deixei tudo limpinho, apliquei um óleo novo, a máquina dele mudou 100%. Beleza? Então, ó, lembra, tá? Visual interno da máquina é como se fosse uma hemodiálise, tratamento externo dos componentes e do próprio carpete, banco, etc. do carro. Procura sempre usar filtro de partículas ou de cabine, nunca deixa o carro sem. Em situações como essa, por exemplo, higienização mecânica, não tem outra opção. Você vai ter que abrir essa caixa, lavar esse evaporador para eliminar essa matéria orgânica e depois você entra com o tratamento através do ozônio. Belezeira, galera? Se esse vídeo foi legal para você, eu já te agradeço por estar aqui no canal conosco. É sempre um prazer bater um papo, trocar uma ideia com você. Não é inscrito? Se inscreve agora, deixa teu like, faz um comentário no vídeo e aproveita para ativar o sininho de todas as notificações. Fica com Deus, fique em paz, um forte abraço para você, meu irmãozinho, e até mais. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, valeu.